arquipélagos mais impressionantes do planeta, formado por 6.000 ilhas e localizado na área conhecida como Círculo de Fogo. Hoje contaremos a história dessa nação e tudo mais que você precisa conhecer para ver o tamanho da grandeza dessa nação. Vem comigo que eu vou te contar a história do Japão. É um país asiático banhado pelo Oceano Pacífico. O seu território é formado por milhares de ilhas, as quais se destacam 4. Honshu, a maior delas, onde fica a capital japonesa, Tóquio, Hokkaido, Shikoku e Kyushu. Situado em uma das áreas mais geologicamente instáveis do planeta, o Japão possui um relevo montanhoso que vai influenciar a distribuição de umidade do país. Dos climas que são predominantes, o temperado e o tropical, o país possui uma população de 126 milhões de habitantes, além de uma economia altamente desenvolvida e reconhecida pela utilização avançada de tecnologia no setor industrial. Contudo, essa tecnologia tão abastada, por assim dizer, ela não veio de uma hora para outra. O Japão passou por vários períodos que são significativos na sua história. E é desses períodos que a gente vai citar aqui. Lembrando que o Japão sobreviveu várias guerras e conflitos. Passou por restaurações como a famosa Restauração Meiji, tá? Além da Guerra da Manchúria, e teve uma participação ali na Primeira Guerra Mundial, bem rápido, e na Segunda Guerra Mundial, onde inclusive foi atacado em suas cidades Hiroshima e Nagasaki por 2 bombas atômicas, criadas ali por Oppenheimer, que é um dos cientistas mais brilhantes da história e que a gente já contou a história dele aqui, vou deixar no link da descrição. A história do Japão, ela se inicia da seguinte maneira. Havia vários tribos, tá, no seu território, que séculos depois esses governantes passaram a reforçar a posição deste país e começaram a disseminar-se por todo o arquipélago, sob um sistema centralizado, comprimindo as inúmeras tribos existentes e alegando a própria ascendência divina. Entretanto, o governo central havia começado a assimilar os costumes próprios da Coreia e da China. E essa rápida imposição de tradições estrangeiras, contudo, produziu uma certa tensão na sociedade japonesa, e no ano de 794 a corte imperial fundou a nova capital, Heian-kyu, a atual Kyoto, dando origem à cultura aperfeiçoada da aristocracia. Essa aristocracia necessitava então da ajuda de guerreiros para proteger as suas propriedades, mais tarde denominada a classe samurai. A classe dos samurais instala-se no governo através do clã Taira em 1167. A maneira de Fujiwara das 2 famílias vindas da classe guerreira, Heike e Genji, mesclam o sangue com toda a família imperial. Era a forma para chegar ao poder. Taira, que é chamado também de Heike, chega antes de Genji ao governo. Após a decadência da família Fujiwara, os imperadores tentaram restaurar o seu poder, período que inaugura-se a época dos imperadores enclausurados. As intrigas conduzem às rebeliões, entre elas e as de Hogen e as de Heiji. Desgastes por parte da corte, por outro lado, aumentam o poder dos samurais, mais precisamente o clã Heike, que ingressou no governo, acabou sendo o clã Taira. E é interessante aqui porque, por mais que o Heike queria ingressar no governo, acabou sendo o Taira. Continuando, por fim, os Reiki são derrotados na Batalha Marítima de Dano-ura, a batalha em que todos os chefes Taira são exterminados. O imperador Antoku, de 7 anos, é atirado nas águas do mar.
interior, Seto, nos braços da avó. Tinha triunfado o clã Genji. Com o Genji, o governo inicia-se o período dos shoguns, que perdurou quase 7 séculos. Mais uma vez, a capital é transferida. É onde o Japão deixa de ter Kyoto como capital e passa a ter Kamakura, Shogun. É nesse momento que aparece, a gente tem o termo Shogun, que era um título outorgado pelo imperador ao guerreiro de sua confiança, tornando-se assim um generalíssimo, ou um general com poderes similares a um imperador. Independente de qualquer escolha feita para Shogun, no período Kamakura, que se inicia de 1192, coexistem dois governos, o do Shogun e do imperador. Entre os fatos marcantes desse período está a invasão do Japão pelos mongóis. Isso acontece 2 vezes no século XIII. A gente tem a tentativa ali dos mongóis quando apontam ao norte de Kyushu, após uma batalha sangrenta contra os samurais. Mas o tufão violento que soprou consegue frustrar as tropas de Kublai Khan. É daí que nasceu o termo, inclusive, kamikaze ou vento divino, tá? A gente também tem, durante a história dos japoneses ali, as classes eram divididas entre os nobres, samurais, tá? Monges e semins, marginais. Inúmeras escolas budistas são estabelecidas através do envio de monges japoneses para a China. Essas seitas e o Tendai vêm para somar outras como Jodo, Shin, Hoki e Zen, seitas ainda existentes no Japão atual. As guerras desgastam, aliás, o poder central do Japão. Aproveitando dessas brechas, os imperadores conspiravam a fim de restaurar o seu poder de fato. A primeira tentativa se deu em 1221 com Gotoba, sem sucesso. Mais tarde foi a vez de Go-Daigo, em 1331. Alguns samurais, descontentes com o Shogun, conspiram junto com o Go-Daigo. Entre eles estava Taukagi Ashikaga, que por fim o Shogun é derrotado e o imperador Komuyo concede a Ashikaga o título de novo Shogun. O shogunato de Kamakura vigorou por 140 anos, mas Ashikaga não era melhor que o seu antagonista. Com a mudança do governo, muda-se a capital. Ashikaga transfere a capital novamente para Kyoto. O terceiro shogun dessa dinastia é Yoshimitsu, que habita o Palácio das Flores de Moramaki, nome também para designar esse período. A ostentação é uma das marcas fundamentais de Muromachi. O Shogun manda construir um pavilhão de ouro, cujas paredes são cobertas pelo nobre metal. Em contrapartida, uma das características do período são as guerras internas. Que a gente tem muita guerra e os feudos disputam entre si a supremacia diante do governo desorientado, que é muito importante isso também. A situação do clã Ashikaga consegue se manter no poder por 235 anos. A contradição do período foi a arte de convivendo com a desordem provocada pela guerra civil, enquanto guerriam e os nobres cultivam a poesia waka, o teatro no e a cerimônia do chá. Uma coisa que é interessante aqui é que o clã Ashikaga ele buscava um general poderoso e de boa reputação. Daí a busca por Nobunaga Oda, ou Oda Nobunaga. De início fiel a Ashikaga com o crescimento de seu poder, este é traído por ele. Ashikaga cai, cresce a influência de Oda a cada batalha, ganhando. Ele se torna então um unificador do Japão, colocando a fim nas guerras civis, a derrota total da tropa de Katsuori, filho de seu maior inimigo, Shugen Takeda, aliando-se na batalha de Nagashino com Ieyasu Tokugawa. A tática de Oda foi a utilização de armas de fogo trazidas pelos portugueses, e essa derrota também permitiu que os monges guerreiros do Tendai tivessem grande participação. A carreira de Oda vai terminar após uma traição, a traição do general Mitsuhide Akechi, que depois de morto por Hideyoshi Tomoyo continuou
foi o continuador do governo de Nobunaga Oda. O período conhecido como Azushimoyama é apontilhado de alguns acontecimentos, apesar de curto, tá? Mais hábil que seus antagonistas. Nobunaga Oda e Hideyoshi Tomoyasu Tokugawa conseguiu obter o poder após a derradeira vitória na Batalha de Sekigahara em 1600. Tokugawa era mais um político que sabia esperar do que um guerreiro. Foi assim que ele conseguiu obter sucesso. Em 1603 começa o último shogunato do clã Tokugawa. A nova mudança da capital, Tokugawa preferiu a longínqua vila de Edo, mais tarde Tóquio, distante dos centros aristocráticos na região de Kanto. Não quer repetir os erros dos shogunatos anteriores de permitir que os feudos se fortalecem e iniciem uma nova guerra civil, visando o objetivo de seus aliados e antigos inimigos. Este sistema garante um período de imensa paz que os historiadores denominam de Pax Tokugawa. Com Tokugawa no governo, os ânimos são abafados. As divisões em classes sociais iniciadas por Hideyoshi tornam-se marcantes. Só que é o seguinte, galera, é aqui nesse governo que a gente tem aqui, de fato, a era mais sangrenta do Japão, pois Tokugawa período de Tokugawa era o período em que os samurais eram muito mais, vamos pôr assim, usados, eles lutavam mais, tinham um poder destacado, daí a sua influência e batalhas eram mais constantes. O cristianismo, que também chegou ao Japão, é proscrito e os cristãos perseguidos pelo governo. Por fim, o governo resolve fechar os portos a todos os navios estrangeiros, exceto aos chineses e os holandeses. Os holandeses só podiam ficar na ilha de Dejima, em Nagasaki, ainda no primeiro século da administração Tokugawa. As últimas resistências tinham que ser vencidas. Mas a mais significativa foi a revolta de Shimabara, em 1637. O curioso aqui é que a gente vai vendo como as ações deste país vão mudando, né? Como, por exemplo, os camponeses que se revoltaram contra a opressão dos senhores de Hizen e Yamakusa são de mais de 25 revoltosos, somando-se aos camponeses e aos samurais derrotados em Sekigahara e os cristãos proscritos. A revolta tem em frente um católico, o jovem samurai Shiro Amakusa, de 16 anos. Outras revoltas vão acontecer sempre abafadas e os revoltos punidos eram revoltas por causa de problemas relacionados à terra. Graças aos comerciantes das cidades que se desenvolveram, principalmente Edo e Osaka, intensificam as transições comerciais. A indústria é igualmente beneficiada. No período de fartura, a cidade conduz no esbajamento. A cultura, antes confinada nos palácios, escapa para as ruas em vez da cultura popular. A escola não é mais privilégio dos nobres, todos que vivem podem ler e escrever. Nunca produziu tanta liberdade como nessa época. E os livros de grande tiragem ficam ao alcance do povo. A arte popular tendia para poesias como Hakai e Seiryu, para o teatro Kabuki e Joruri, para as próprias gravuras ali escritas também. Mudanças em todos os setores inevitavelmente iriam dilapidar a imagem do samurai. Sem mais guerras, a classe guerreira tornou-se uma lembrança do passado e não tinha acompanhado o desenvolvimento da história. Quem entrava em crise não era somente o shogunato, mas o seu equivalente, o samurai. Em posição ao samurai estava o comerciante chamado de chonin. O curioso aqui que entre os samurais mais importantes da história do Japão, a gente tem o Minamoto Musashi, o mais famoso samurai do Japão, e atribuída a ele a autoria mais importante do tratado sobre estratégia, o livro dos 5 Anéis, que eu recomendo muito você ler, tá? Foi traduzido como em japonês Gorin no Sho. Foi ele também o criador do estilo de luta próprio, conhecido como Niten Ichiryu. Outra coisa aqui que eu recomendo é vocês estarem vendo o filme O Último Samurai, que mostra muito dessa cultura japonesa, a transição do samurai perdendo força para a restauração Meiji. E recomendo você também assistir os filmes do Samurai X e a série
ok? No fim dos shoguns acontece num momento em que o mundo ocidental acabava de experimentar as primeiras revoluções civis, como a americana e a francesa. A economia capitalista necessitava cada vez mais de novos mercados, inclusive o japonês. E esse isolamento, provocado após a instauração do shogunato Tokugawa, contrariava, as leis de oferta e procura. E foi assim que a pressão internacional para a abertura dos portos começou na metade do século passado. Sem sucesso, entre os séculos XVIII e início do século XIX, os navios ingleses e russos tentaram quebrar o isolamento. Entretanto, a situação iria se modificar quando houve uma intervenção dos Estados Unidos, na qual o Comodoro Matthew Perry entrega uma mensagem ao emissário do Shogun pedindo o fim do isolamento. Esse fato acontece em 1853. A abertura dos portos iria provocar posteriormente a derrubada do shogunato, e os antigos inimigos Tokugawa instalados em Kyushu, aproveitando-se da situação, conspiraram. O período em que os senhores feudais debelam-se contra os estrangeiros demonstram também o descontentamento com a fraqueza do shogun, que se fortalece nesse momento é o imperador apoiado pelos que querem a derrubada do shogunato Tokugawa. Fim. Depois de um longo período governado pelos shoguns, o governo centralizado na figura do imperador volta a existir. Daí a volta dos poderes ao imperador ocorre em 1867. Quem se encontra no trono é o jovem Mushuhito, que assumiu aos 14 anos após a morte do imperador Komei, em 1866. O retomo do governo para o imperador significa uma total reestruturação nacional, que passa a se chamar de restauração Meiji, para realmente modificar as estruturas do país. Mutsuhito, o imperador Meiji, precisou promover as mudanças mais radicais, como a abolição da classe dos samurais, e precisava também modernizar o país para atender às necessidades de desenvolvimento capitalista. Um detalhe aqui que é importante é que nesse momento o Japão passa a adquirir um governo imperialista, que é aquela ideia centrada em império, em que ao ver outros países, ele usando a base de outros impérios, ele passa a buscar colônias, ou seja, ele invade tanto a China quanto a Coreia, buscando conquistar essas duas nações e transformá-las em colônias japonesas. E de fato ele consegue. O método do imperador Meiji, que governou o Japão por 45 anos, foi o fortalecimento interno, modernizando em pouco tempo os setores industriais, políticos e sociais, e também o momento de efervescência intelectual com a tradução e leitura dos clássicos ocidentais. Durante esse governo, foi onde a concentração urbana causada pelos êxodos rurais vai, de fato, em encontro com a imigração para outros países. Primeiro os imigrantes foram para o Havaí, depois Peru, e a partir de 1908 vieram para o Brasil. Ou seja, foi justamente o inverso. Geralmente a gente tem imigrações para os países. Nesse caso, no Japão, durante esse período da restauração Meiji, houve a emigração, ou seja, quando a pessoa sai da sua terra natal para viver em outra terra. Avançando um pouco no tempo, o imperador Meiji morre em 1912, tendo como sucessor o príncipe Yoshihito, também conhecido como imperador Taisho. É nesse governo que o Japão participa da Primeira Guerra Mundial ao lado dos aliados. Não foi um governo centralizador como o de Meiji, caracterizado pelo avanço de ideias democráticas. Os democratas queriam menos poder para o imperador e mais para o povo. O sufrágio universal se torna lei em 1925, mas beneficiando homens acima de 25 anos. Movimentos de cunho operário ganham notoriedade ao lado das ideias socialistas e dos sindicatos. Entretanto, mal a democracia começava a criar raízes nos moldes ocidentais, ela tem uma morte bem prematura.
tal como o cristianismo nos séculos XVI e XVII. A democracia é uma ideia pouco atraente para a aristocracia japonesa, sendo que o primeiro-ministro Hara Takashi assumiu o cargo em 1918. 3 anos depois foram suficientes para que um atentado colocasse fim ao seu governo. Hara não era ligado a nenhum outro setor da aristocracia e nem à oligarquia Hanbatsu, que apoiava o imperador. No setor econômico, o Japão obteve sucesso durante o período Taisho. Conseguiu monopolizar o mercado asiático sem intromissão dos europeus, devido ao desgaste provocado pelos conflitos de 1914 e 1918. A Europa estava debilitada e as indústrias japonesas lançam-se a construir navios diante da escassez mundial deste produto. Então, uma vez que a indústria naval era fornecida pela Alemanha, ou seja, os alemães que fabricavam navios, com o fim da Primeira Guerra Mundial, foram os japoneses que passaram a usufruir desse privilégio. Tá? E empresas como Mitsubishi, Sunimoto, Yatsuda e Daiichi tiveram grandes crescimentos. E o crescimento da economia japonesa foi temporário, já que durou enquanto a Europa demorou para se recuperar. Com o fim da guerra, os japoneses começaram o reverso do sucesso capitalista. Os produtos japoneses perderam espaço no mercado. Então, o que acontece? Quando a Europa começou a se recuperar, drasticamente a economia japonesa começava a desacelerar. Tá? E é lógico, quando a gente fala de Japão, a gente tem que falar, lógico, de uma das figuras mais emblemáticas da cultura japonesa, que são os ninjas. Tá? E realmente houve, de fato, antes da própria era moderna do Japão, os guerreiros focados na espionagem e assassinato, que são os ninjas. Entre os ninjas mais importantes da história, começamos aqui com uma Kunoichi, que seria uma ninja mulher, que é Mochizuki Shiomi, tá? Que era famosa, uma das maiores guerreiras de todos os tempos, rezando a lenda que ela foi esposa do senhor da guerra Mochizuki Nobumasa. E apesar de pertencer à nobreza, teria fundado um grupo de mulheres guerreiras no século XVI. A formação do exército teria sido uma sugestão de Takeda, tio de seu marido e um dos mais importantes samurais japoneses. A Shiomi teria sido deixada aos cuidados de Shingen, enquanto Nobumasa estava guerreando, e um grupo de mulheres formado por 300 jovens, em sua maioria órfãs, vítimas de guerra e prostitutas, teriam sido especialmente treinados para assassinar e formar uma elaborada rede de espionagem. Tá? Outro ninja que se destacou foi o Ishikawa Goemon, que foi um lendário fora da lei no século XVI, que atuava como uma espécie de Robin Hood japonês, roubando dos ricos para dar aos pobres. De acordo com os escritos antigos, o Goemon originalmente era um genin, ou seja, um aprendiz de ninja do clã Iga, que resolveu se tornar um nukenin, ou seja, ninja fujão, formando um grupo de bandidos que atacava ricos mercadores, senhores feudais e clérigos em busca de tesouros que eram compartilhados com os mais oprimidos, tá? Mas a carreira dele teria acabado após ele ter sido capturado durante uma tentativa de assassinato frustrada a Toyotomi Hideyoshi, poderoso senhor feudal e um dos grandes unificadores do Japão. Ok? Logicamente, como penitência, ele foi morto, tendo que segurar a cabeça de seu filho durante o processo. Provavelmente um dos ninjas mais famosos que já existiram foi Hattori Hanzo, que era um samurai e foi um vassalo do clã Matsudaira. Ele serviu ao shogun Tokugawa Ieyasu fielmente e foi um dos principais responsáveis para que esse importante líder subisse ao poder e se tornasse o governante de todo o Japão durante o século XVI. Ele só foi derrotado, o Hattori Hanzo, por Fuma Kotaro, tá? E diziam que o Hanzo ele era apelidado de demônio, porque ele tinha algumas
Diziam que ele tinha poderes mágicos, mas na verdade ele era tão bem treinado que ele passava essa impressão. E não é à toa que o ninja ele foi usado de inspiração para o personagem Hanzo Hasashi da saga Mortal Kombat. Fuma Kotaro, outro ninja lendário do clã independente especializado em ações de guerrilha, espionagem naval e batalhas a cavalo, que ficou famoso por comandar um bando de 200 integrantes divididos em ladrões, assassinos, piratas e salteadores. No entanto, a maior façanha dele teria sido derrotar o grande Hattori Hanzo, se infiltrando em segredo com seus homens a um acampamento chefiado por Takeda Katsuyori. Tá? Ele foi derrotado, tendo sido vencido depois e decapitado por ordem de Tokugawa Ieyasu, o shogun que era protegido por Hanzo, uma maneira de se vingar pela morte de Hanzo Hattori. Outro ninja de grande prestígio foi Kato Danzo, que foi um ninja responsável por popularizar a ideia de que esses guerreiros tinham poderes sobrenaturais, já que, segundo a lenda, ele era um feiticeiro. Testemunhas teriam visto ele engolir um boi inteiro, fazer com que sementes florescessem ao atingir o solo e até voar diante de todos. No entanto, acredita-se que foi ele que mais utilizou um dos artifícios muito usados pelo miticismo, né, quando se atribui a ninjas, que é o ilusionismo. Ele usava muito da ilusão e até acreditava-se que ele podia hipnotizar a plateia. Tá? Quando a gente fala da era Showa, remetendo-se naturalmente ali ao imperador Hirohito, nome que usava quando vivo, ele teve o mais longo dos governos do Japão moderno, de 1926 até 1989. Durante 64 anos, este imperador governou um país que passou por uma guerra mundial, a responsabilidade e peso da derrota, inclusive experimentando horrores da bomba atômica, seguida de um intenso trabalho para a recuperação do país, que é conhecido como milagre econômico, tá? E após a guerra, o imperador, então, considerando-se uma divindade, declara-se ser um homem de carne e osso, andando ali por todo o Japão destruído e desolado, permitindo que seus súditos ficassem próximo a ele. Isso nunca tinha acontecido, tá? E esses incidentes terríveis, né, que ocasionaram pela Segunda Guerra Mundial, marcaram para sempre a história deste povo, que precisou se recuperar a passos lentos, mas conseguiu finalmente se tornar essa superpotência que nós conhecemos hoje. Tá? Com a tomada do território, um detalhe importante aqui que a gente tem que citar também é que tudo que foi acontecendo, o Japão soube lidar bem, né? Ele se deu bem com as guerras, né? Que foram seguindo como a invasão da Mongólia, os acontecimentos da era Tokugawa, a restauração Meiji, a própria queda da Bolsa de Valores de 1929 em Nova York e a própria Primeira e Segunda Guerra Mundial, que também, de certa forma, afetaram o Japão. Ieyasu foi o primeiro e único samurai de origem africana na história com passado de escravidão, se tornando um dos mais respeitados guerreiros do país asiático no século XVI. Galera, às vezes a gente pega é surpreso de algumas maneiras. Veja bem, antes da gente meio que avançar, né, para a parte aí da Segunda Guerra Mundial e as consequências que ela levou o Japão a ter que se erguer do que é chamado de milagre econômico, a gente pode considerar o que existem vários trechos ou personagens que marcam, e o Yasuke é um deles. Ele chegou no Japão ali mais ou menos no ano de 1579, século XVI. Ele chegando em Kyoto. Ele tinha 24 para 25 anos e foi vendido como escravo ao padre jesuíta Alexandro Vagalignano, de quem era guarda-costas e ajudante pessoal. Quando ele chegou com a tripulação, ele agitou toda a cidade de Kyoto. E ele meio que se transformou no centro das atenções. Por quê?
O japonês naquela época ele tinha 1,57 m de altura. E ao olharem para o negro, que nunca tinham visto negro, um homem de 1,90 m, com pele escura e um tipo físico atlético, é de chamar a atenção total. Essa movimentação e euforia chamou inclusive a atenção de Oda Nobunaga, líder do Império Japonês e um grande samurai. Curioso, ele foi até a igreja católica construída em Kyoto, onde Yasuke e o restante da tripulação estavam. Ao ver o moçambicano, Nobunaga ficou tão admirado e ao mesmo tempo incrédulo. Pediu que os seus servos lavassem o estrangeiro da cintura para cima, pois acreditava que a sua pele havia sido pintada por carvão. E após concluir que não era tinta, e sim o tom de pele mesmo do africano, o Oda ficou tão admirado que o tirou da condição de escravo e o trouxe para sua guarda pessoal. O Yasuke falava japonês, aprendeu o idioma durante o período que viajava entre Moçambique e Japão junto com os missionários. A ideia era de que todos se adaptassem melhor à cultura local. Em pouco tempo, Yasuke não só estava fluente em japonês, mas cavalgava ao lado de seu mestre em batalha, se tornando um grande amigo de Oda Nobunaga, onde compartilhavam inclusive suas culturas. Enquanto Nobunaga ensinava a Yasuke as artes marciais, Yasuke ensinava dança e poesia com uma narrativa histórica na linguagem de Swahili, que celebrava atos heróicos chamados de Watenzi, e isso transmitia essas raízes ao seu mestre. Tá? Parte da confiança que Nobunaga depositava a Yasuke se deu quando ele entregou sua própria espada para que o moçambicano, agora ele, carregasse essa espada. O interessante é que foi durante um jantar com o líder imperial que, diante de todos, Yasuke foi nomeado samurai, passando a viver no castelo Azuki, tendo inclusive o direito de ter serviçais e tudo mais que o título de samurai o concedesse. Só que tudo isso estava para mudar, né? Claro, quando Akechi Mitsuhide, um dos generais de Nobunaga, se vira contra ele e tenta atacá-lo no palácio, o Yasuke, que estava ao lado de Nobunaga, enfrenta o traidor, o sentenciando à morte. Porém, Nobunaga, que havia ficado... Nobunaga resolveu cometer então o seppuku, um ritual de suicídio tradicional do Japão feudal que mantém a honra do samurai. E o interessante aqui é o seguinte: o Yasuke ele matou alguns digamos assim, alguns dos aliados de Mitsuhide, tá? Porém, o próprio Mitsuhide não foi morto. E por não ser japonês, o Yasuke teve a vida poupada por Mitsuhide, mas segundo a tradição ele teve que entregar a espada de samurai, a katana, e a armadura, já que estava derrotado. Posteriormente ele foi exilado e entregue aos missionários europeus. Não há registro da sua vida após Japão, mas a sua história como primeiro samurai negro faz parte da cultura japonesa. A breve história dele está escrita no livro infantil Kurisuki, que significa negro em japonês. Tá? Foi escrito por Yosho Kurusho, publicado em 1943. Tá? O curioso aqui que ele ia ter um filme, né, contando a história dele, tá? E quem ia fazê-lo no cinema ia ser Chadwick Boseman, o eterno Pantera Negra. Mas infelizmente essa chance não ocorreu. Existem outros relatos falando sobre outros possíveis candidatos para fazê-lo no cinema, vamos aguardar aí, tá? O moçambicano também fez parte, está presente nos anos de 2005 a 2017 no mangá Ryojimono, de Ushino Yamada, publicado na revista asiática Shoujo Wake Morning. Ele participou de uma série na Netflix que conta a história dele, tá? E está também em alguns jogos do console PlayStation 2. É bem legal isso. Galera, claro que outro ponto importante durante todo esse período da era Tokugawa, das eras dos samurais, é os 47 Ronins, tá?
que no início do século XVIII, o Japão, que era governado por Tokugawa Tsunoyoshi, bisneto de Tokugawa Ieyasu, um dos principais responsáveis pela unificação do país e o primeiro shogun de seu clã, o Tsunoyoshi pouco lembrava o bisavô, o destemido senhor da guerra que havia eliminado todos os inimigos e submetido ao país à força de sua espada, livre de grandes preocupações políticas ou militares. Tsunoyoshi gastava o seu tempo promovendo estudos religiosos e incentivando a arte. Sem guerras para lutar, os samurais haviam perdido a sua função primordial. Os membros da corte levavam uma vida de luxo e ócio, e eram frequentes os casos de corrupção. Sem grandes realizações, Tsunoyoshi seria conhecido como Shogun Cachorro, pois uma de suas medidas mais notáveis foi estabelecer a pena de morte a quem matasse cães. De fato, você tem que entender que aquele filme, estrelado por Keanu Reeves, por exemplo, Os 47 Ronins, esqueça aquele ponto. Ele é baseado na história real, mas a história real não tem animais fantasiosos ou criaturas mitológicas, tá? O negócio é bem mais estilo vingança mesmo. Tá? Por ter nascido em um ano do cachorro, horóscopo chinês, o Shogun passou a protegê-los. A cidade de Edo, sede do governo, ganhou um imenso canil que abrigava animais abandonados, alimentando-se com arroz e peixe pagos pelo povo. Esse marasmo só seria quebrado em 1701 por um incidente que entraria para a história dos samurais, a vingança dos 47 Ronins, ou quando Tsunoyoshi escolheu Asano Takuminawami Naganori, um jovem daimyo da região rural do Japão, como um dos encarregados de entreter os enviados da família imperial em Edo. Para exercer uma nova função, Asano devia ser treinado por um alto funcionário designado pelo shogunato, Kira Oshinaka, especialista em cerimoniais. Durante as aulas, Kira passou a humilhar Asano constantemente, ridicularizando seu pouco conhecimento sobre questões de etiqueta. Certo dia, Asano perdeu as estribeiras e desembainhou sua espada e avançou sobre Kira, ferindo-o na face, antes de ser contido pelos guardas. Qualquer ato de violência nos recintos do castelo Edo era considerado uma grave ofensa ao shogun. Por isso, Asano foi condenado a cometer o seppuku, praticando o ritual em março de 1701. Ele tinha 34 anos e suas terras foram confiscadas e seus samurais tornaram-se ronins, ou seja, samurais sem um mestre ou um senhor para servir. Indignados com a circunstância do suicídio do Lorde Asano, por assim dizer, os 47 Ronins juraram vingar a morte de seu mestre. Liderados por Oyoshi Kuranosuke, Oyoshi, ex-conselheiro de Asano, os Ronins decidiram aguardar o momento oportuno para atacar Kira, pois este, ciente da possibilidade de vingança, havia reforçado sua segurança. Para não despertar suspeitos, os Ronins dispersaram-se e passaram a viver como se tivessem abandonado completamente o código da conduta dos samurais. Oyoshi, por exemplo, vivia em tavernas e cercado de prostitutas, o que levou sua mulher a pedir divórcio. Um dia, Oyoshi estava caído na rua de tanto beber. Um samurai da província de Satsuna, que passava ali perto, se enfureceu ao ver o estado degradante de Oyoshi. Além de estar largado na vida, aparentemente nada tinha feito para vingar a morte do senhor feudal, a quem servira. O samurai chutou o rosto de Oyoshi e cuspiu nele com desprezo. A cena foi testemunhada por espiões de Kira, que vinha sendo informado sobre a rotina de Oyoshi. Kira concluiu que nada tinha a temer e voltou à sua rotina. Percebendo que a Kira havia afrouxado sua segurança, os 47 Ronins decidiram entrar em ação. Já havia se passado um ano e meio desde a morte de Asano. Na madrugada de 14 de dezembro de 1902, durante uma forte nevasca, os 47 guerreiros atacaram a mansão de Kira em Edo. Armados com espadas e arcos, eles dividiram em dois grupos, um liderado por Oyoshi, que atacou o portão principal, e o outro por Shikara, filho do mais velho de Oyoshi, que atacou pelo portão, que atacou também. Um tambor começou a tocar e os dois grupos atacaram simultaneamente, pegando os guardas de Kira desprevenidos. Em pouco tempo, os Ronins conseguiram eliminar vários guardas e controlar toda a situação, mas onde estavam Kira,
pois não havia nenhum sinal de sua presença. Bem, ao vasculhar a casa, Ush percebeu que a cama de Kira ainda estava quente, e por isso ele não poderia ter ido longe. Ao fazer uma busca, os Ronins descobriram uma passagem secreta que levava ao pátio onde Kira havia se refugiado com algumas mulheres e 2 guardas. Eles foram mortos pelos Ronins enquanto Kira se encolhia de medo. Ush verificou se o homem era mesmo Kira, pois ainda tinha no rosto a cicatriz do ferimento causado por Asano. Ush ajoelhou-se em respeito ao elevado grau hierárquico de Kira, explicou-se que os guerreiros de Asano estavam ali para se vingar da morte de seu mestre, convidou Kira a morrer com dignidade, por sepulcro, oferecendo-lhe a adaga de Asano para se matar. Kira, no entanto, nada disse e não parava de tremer. Oshi então deu a ordem a um dos Ronins para que o decapitasse. Em seguida, os guerreiros levaram a cabeça de Kira até o templo de Sengakuji, em Edo, e ofertaram ao túmulo de Asano. Tal ato ficaria marcado para sempre como uma traição ao Shogun, já que o Shogun havia proibido esse tipo de coisa. E ao cumprirem o planejado, os 47 Ronin entregaram-se às autoridades, já que teriam desafiado o poder do Shogun. No entanto, em vez de serem executados como criminosos, os guerreiros receberam o direito de cometer seppuku, em reconhecimento à lealdade demonstrada ao antigo mestre. E esse sepulcro coletivo ocorreu no dia 4 de fevereiro de 1703. Os Ronins foram sepultados no templo Sengakuji, ao lado do túmulo de Asano. Ao tomar conhecimento de tudo, o samurai Satsuna, o mesmo que havia cuspido em Yoshi na rua, por considerar que ele não agia como um verdadeiro guerreiro, foi a Sengakuji para pedir perdão por seu equívoco. Ele também cometeu suicídio e foi enterrado ao lado dos Ronins. Para o samurai Yamato Tsunemoto, autor do Hagakure, uma compilação de pensamentos publicados em 1716, os Ronins não agiram como verdadeiros samurais ao esperar o momento adequado para atacar Kira. E se 9 meses depois da morte de Asano, Kira tivesse morrido de alguma doença? A resposta era óbvia: os 47 Ronins teriam perdido a única chance de vingar o seu mestre, escreveu Tsunemoto. Nesse caso, os Ronins seriam lembrados como um bando de bêbados e covardes, e pior, teriam desonrado para sempre o nome do clã Asano. Segundo Tsunemoto, os Ronins deveriam ter atacado Kira logo após a morte de Asano, mesmo as chances de vitória fossem mínimas. Lógico que as críticas de Tsunemoto aos Ronins não são a visão predominante em todo o Japão, pois a maioria dos japoneses os consideram heróis, exemplo de coragem e lealdade. O templo de Sengakuji, que fica na região central da atual Tóquio, atraiu até hoje milhares de peregrinos que vão reverenciar esses Ronins, esses heróis. A ação desses guerreiros tornou-se ainda mais marcante por ter sido a espécie de canto do cisne dos samurais. A partir de então, a classe social que governa o Japão entraria irreversivelmente em decadência. Outro fato que marcou todo esse período da era Tokugawa e entrando aí na era Meiji, onde o Japão entra na Segunda Guerra Mundial de fato, quando a gente tem soldados japoneses caindo em conflitos de guerra, os famosos kamikazes, a gente primeiro precisa falar da primeira guerra que o Japão enfrentou. Essa primeira guerra foi a invasão da Mongólia no Japão. Essa invasão da Mongólia, ela ocorreu ali no ano de 1266, quando 3/4 do mundo conhecido estavam sob o calcanhar do Império Mongol, o maior já conhecido. Estendeu-se do rio Nanúbio ao oeste do Oceano Pacífico, a leste, e incorporou elementos das culturas e inovações persas, russas e chinesas. Kublai Khan, neto de Gengis Khan, voltou suas ambições ao leste. O Japão, a terra do sol nascente, seria o próximo alvo. Talvez Khan quisesse restabelecer sua herança mongol. Talvez ele quisesse reacender as relações comerciais chinesas com o Japão. Talvez fosse apenas por dinheiro e poder, seja qual for o motivo, o Japão logo sentiria o peso do poderio militar mongol. Esta última seção de uma carta enviada por Kublai Khan antes da invasão mongol
do Japão, se não fosse a última frase, poderia ter sido vista como uma abertura de paz. A ameaça, juntamente com a abordagem do Shogun, como rei do Japão, ao grande imperador de Kublai, não levou a nenhuma resposta. O Império Mongol geralmente dava aos que encontravam uma e apenas uma chance de submeter antes de colocar toda a população à espada. Os samurais, que eram mestres do tiro com arco a cavalo, não da esgrima como se pensa comumente. O arco que eles usavam, o yumi, era uma arma assimétrica feita de bambu, teixo, cânhamo e couro. Podia lançar flechas de 100 a 200 metros nas mãos de um arqueiro habilidoso, dependendo do peso da flecha. A assimetria do arco permitia uma rápida transição de um lado para o outro a cavalo. Permitia que o arqueiro atirasse ajoelhado. Samurai usava uma armadura pesada chamada de oyoroi, e a armadura consistia em um do de ferro com couro peitoral que estava em duas partes para proteger o lado direito do usuário e o resto do torso. Tá? Além de outras peças que a armadura tinha, como o kabuto, o capacete, isso inclui a máscara facial, o kochi, que são as manoplas braçadeiras, a daichi, proteção da cintura, e o sunahete, que são grevas ali, são estruturas ali de proteção também. Detalhe que é interessante aqui é o seguinte: quando a gente fala sobre a invasão mongol no Japão, a gente está falando de um período em que os japoneses eram mestres no arco, mas não conheciam o combate, como eu falei aqui, de armas. Isso tudo ia mudar. O treinamento para sobreviver começou a partir do momento em que podia se subir na sela e puxar o arco. Os mongóis eram mestres por excelência do tiro com arco a cavalo, mais ainda que os japoneses. O arco curto, composto mongol, era feito do chifre e de madeira apoiado com um tendão. Seu perfil curto e compacto tornava o ideal para andar a cavalo. As flechas disparadas desse arco podiam viajar de 200 a 250 metros. Semelhante ao samurai, os mongóis usavam flechas especiais para fogo, explosivos e diferentes sinais militares. E a armadura deles tinha um design lamelar, na maioria das vezes o couro cravejado e fervido. Este era um material leve. Também, talvez mais importante, era fácil de fazer e reparar sem necessidade de extensas instalações de metalurgia. À medida que mais da China ficou sob controle mongol, eles ganharam acesso à seda como material de apoio. Os fios de seda envolveriam pontas de flechas farpadas e as tornariam mais fáceis de puxar. Os guerreiros, no corpo a corpo, os guerreiros mongóis usavam um sabre curvo de uma mão, lembrando um sabre chinês, tá? Que para quem o Gundao, ou cimitarra árabe. Lanças curtas e machados de mão também faziam parte do arsenal. Os mongóis tinham empregado inúmeras táticas de grupo de intimidação e engano. Uma das táticas envolviam amarrar as caudas do cavalo para aumentar a quantidade de poeira na marcha. Mais horrivelmente, eles caputariam cabeças decepadas sobre os muros das cidades sitiadas. Os samurais do Japão tinham um grande orgulho de suas proezas como guerreiros individuais, mas não viam batalhas campais há várias décadas. Mesmo assim, eles só haviam lutado contra outros samurais e viam o Japão como abençoado pelos deuses. No entanto, o Jito, ou senhores das províncias de Kyushu, reuniram-se seus guerreiros para afastar os ataques nos pontos de desembarque mais prováveis. Em 5 de novembro de 1934, quando a invasão mongol finalmente chegou ao Japão, começou com um ataque em China. Os aldeões avistaram a frota se aproximando do horizonte a oeste. O ditor, Sokimnuni, levou uma comitiva de 80 soldados para Komoda Beach, ou seja, a praia de Komoda, onde o Império Mongol concentrou a maior parte de suas forças. As forças mongóis acuaram a baía de Komoda às 2 da manhã. Uma fila de arqueiros deu o primeiro passo à frente, preparando seus arcos e disparando uma saravaida de flechas em direção à formação samurai. Severamente, em menor número. Sokekuni não teve outra opção a não ser recuar. Observe que nessa época a ideia popular do Bushido não existia de forma escrita, como padrão codificado, e os samurais eram muito mais pragmáticos como um todo do que muitos supõem.
Te convido de cara você conhecer o jogo de PlayStation 4 e PlayStation 5. Se eu não estiver enganado, tem ele para Xbox One também, que é o Ghost of Tsushima. Vai mostrar muito sobre essa parte da invasão mongol, tá ok? Perto do amanhecer, os mongóis desembarcaram em um feroz combate corpo a corpo havia começado. Nesse ponto, as diferenças gritantes entre o modo de fazer guerra japonês e mongol entraram em jogo. No Japão, os guerreiros davam um passo à frente, anunciavam-se como um esboço de seu nome, ancestralidade e realizações. Assim, a guerra samurai ocorreu entre grupos relativamente pequenos com duelos individuais. Não é assim como relativamente pequenos, não é assim com o Império Mongol. Desculpa. Eles avançavam com um único exército, ignorando as tentativas tradicionais do desafio e derrubando qualquer guerreiro que tentasse lutar sozinho. Os japoneses resistiram de alguma forma até o anoitecer, quando fizeram uma última e desesperada carga de cavalaria. Todos os 80 soldados morreram. Os mongóis espalharam suas forças por toda a ilha, assumindo o controle total de China. Em uma semana, a frota da invasão mongol então navegou para Iki, e o ditor de Iki, Taira Kagtaga, cavalgou para encontrar a força de ataque com um pequeno séquito. Após escaramuças que ocorreram ao longo do dia, as forças japonesas tiveram que se barricar no castelo, onde foram cercados por soldados inimigos pela manhã. Em uma fuga ousada, um samurai conseguiu chegar ao continente a tempo de avisar as autoridades de Kyushu. Em 19 de novembro, uma força de aproximadamente 3.000 guerreiros mongóis navegou para a Baía de Hakata, uma pequena enseada na costa noroeste de Kyushu. Este é o lugar onde a maior parte da invasão mongol do Japão aconteceu. E eles marcharam pela praia em uma formação semelhante a uma falange. A parede de escudos impedia flechas e lâminas que encontrariam seus alvos. Os guerreiros japoneses raramente ou nunca usavam escudos, a maioria usavam as armas de duas mãos, de modo que os escudos eram limitados a assuntos estacionários atrás dos quais os arqueiros a pé podiam se abrigar. Forças samurais encontraram outro desenvolvimento militar muito mais mortal, a pólvora. Os chineses conheciam a pólvora desde o século IX e a usavam em foguetes de sinalização e artilharia primitiva. O Império Mongol equipou suas tropas com bombas portáteis. As explosões assustavam os cavalos, cegaram e ensurdeciam homens e crivaram homens e cavalos com estilhaços. A luta durou o dia todo. As forças japonesas se retiraram, permitindo que o inimigo estabelecesse uma cabeça de ponte. Em vez de pressionar o ataque do exército mongol, esperou a bordo de seus navios para descansar, para não arriscar uma emboscada noturna. E à noite o vento do oeste aumentou. Chuva de relâmpagos açoitavam a frota reunida e que não havia sido reconstruída para uma verdadeira viagem marítima. Centenas de navios viraram ou colidiram uns com os outros. Apenas os que estavam ancorados mais próximos da costa conseguiram atravessar a tempestade. Os japoneses foram facilmente capazes de lidar com os retardatários. Dali, acredita-se que os japoneses tiveram a ajuda divina, daí nasceu a expressão kamikaze, ou vento divino. Com a temporada de tufões do Japão dura de maio a outubro, a tempestade repentina fora da época convenceu os japoneses de que eles estavam divinamente protegidos. Os japoneses estariam bem mais preparados para um ataque em suas armas individuais, bem como sua estratégia geral. Os ferreiros estudavam as lâminas de taishi quebrados e usavam para forjar lâminas mais curtas e grossas. No final da invasão mongol do Japão, o tachi foi completamente eliminado em favor da katana. Da mesma forma, o treinamento das artes marciais se concentrava em táticas de arma de haste e infantaria para combater a cavalaria. O Império Mongol se preparou para outro ataque. Em 1239, Kublai Khan solidificou o controle sobre o sul da China. Ao fazer isso, o Império Mongol ganhou acesso aos recursos de construção naval muito maiores. Duas pontas atacariam a frota oriental e a frota sul, em junho de 1281. Mais uma vez, a ilha de Tsushima
uma grande frota de navios de guerra mongóis pontilhava o horizonte. Esta era a frota oriental. Tushina e Ikki, como antes, caíram rapidamente para os números superiores dos mongóis. Tá? É bem nesse período aqui que a gente tem, de fato, o aparecimento de artes marciais como a Naginata, ou seja, a arte Naginata-do, que é a arte marcial, ou o caminho da Naginata, que é uma arte marcial que usa aquela lança com uma lâmina japonesa. O próprio Kenjutsu, né, que é a arte da espada japonesa. A gente tem um detalhe que é importante aqui, que começa a aparecer o uso do samurai ter que usar duas espadas, tá? Que é o Wakizashi junto com a katana também, lá do Miyamoto Musashi, ok? Nas semanas que se correram, Takshima e a área ao redor de Hakata ficaram encharcados com o sangue de milhares de guerreiros japoneses e mongóis, além de combates convencionais com as forças japonesas, realizaram ataques diurnos e noturnos nos navios atacados. Os ataques responderam-se amarrando os seus navios para evitar serem isolados, permitindo que criasse uma forte plataforma defensiva. Na noite de 12 de agosto, um tufão assolou a baía. A estratégia mongol de ligar seus navios, provou em parte ser sua ruína. O vento e as ondas esmagaram as embarcações construídas às pressas uma contra a outra, despedaçando-se em madeira e de fósforo. Apenas alguns navios escaparam. Os retardatários foram deixados para serem mortos ou escravizados. Relatos comuns da invasão mongol do Japão retratam o evento como kamikaze, eliminando imediatamente as frotas de invasão nas duas vezes em que tentaram chegar às costas japonesas. Houve, como discutido, alguns combates prolongados. A tempestade foi o fator decisivo, mas não o único direto. Embora os samurais estivessem focados talvez excessivamente em escaramuças e combates individuais, eles estavam longe de serem incompetentes quando se tratava de combate corpo a corpo. Eles tinham vantagem de alcance e alavancagem com o tachi. Além disso, as táticas dos samurais eram mais pragmáticas do que se poderia esperar. Veja as excursões noturnas conduzidas por Kayam Michiari, Takezaki Soenaga e Kusano Jiro, como prova disso. Eles trabalhavam muito com muita estratégia militar ali para derrotar esse exército tão numeroso. O muro de pedra ao redor da baía de Hakata impediu que a maior parte da mão de obra da frota oriental desembarcasse, até a temporada dos tufões se tornasse mais forte. Da mesma forma, a resposta do Império Mongol aos ataques o deixou inadequado para lidar com o clima. Embora fosse uma boa ideia em mares calmos, o tumulto do oceano de verão tornou um risco, pois muitos dos navios colidiram uns com os outros e afundaram. Em outras palavras, galera, o exército mongol ele foi derrotado facilmente pelo fator clima, que eles não pensaram nisso. Tá? Os próprios navios foram, como mencionados, construídos às pressas com materiais de qualidade inferior para iniciar rapidamente a guerra contra o Japão. Eles foram construídos sem quilhas e falta dessa massa submersa tornou os navios mais fáceis de virar. O número da frota mongol poderia ter sido exagerado de ambos os lados. O Império Mongol muitas vezes permitia a alguns sobreviventes fugissem para a próxima cidade em marcha e os alentassem sobre uma estimativa exagerada de força. Os japoneses, sendo defensores, iriam querer embelezar a ameaça e enfatizar o heroísmo dos guerreiros que lutaram. Os samurais individuais eram conhecidos por embelezar o número de cabeças que levavam, pois esse era um fator determinante no pagamento. Suenaga, em particular, encomendou a Moku Shurai Ekotoba uma série de pergaminhos retratando seu heroísmo. Esses pergaminhos às vezes forneceram inspiração para ukiyo-e, gravuras tradicionais japonesas em xilogravuras. Finalmente,
a invasão mongol do Japão falhou porque, taticamente, o Império Mongol tomou decisões extremamente questionáveis. A abertura das relações diplomáticas com uma ameaça velada permitiu que os japoneses esperassem uma invasão. Ambas as invasões seguiram o mesmo processo em Tsushima e Kyushu, até o desembarque da Baía de Hakata. Foi o ponto de pouso mais fácil, mas não foi o único. Os japoneses tiveram tempo suficiente para criar defesa após a primeira invasão. A invasão mongol do Japão foi a última grande façanha do Império Mongol. Após a morte de Kublai Khan em 1290, o Império se fraturou e foi assimilado por várias outras nações. Os japoneses aprenderam pela primeira vez que a tradição não resistiria ao teste do tempo, uma lição que se repetiria no período Meiji, que nós já contamos aqui. Eles também reforçaram a crença que as ilhas eram divinamente protegidas de qualquer perspectiva. O ataque mongol do Japão ao Japão foi um dos eventos mais importantes do mundo medieval. Devido às campanhas militares na China, a economia japonesa encontra-se dilapidada. O comércio exterior impedido de se expandir por pressão dos aliados. Foi quando os Estados Unidos resolveu dar o golpe fatal. E é nesse momento que o governo americano suspende em 1939 a venda das matérias-primas e demais insumos industriais para o Japão. O petróleo seria uma delas. Nenhum acordo com o presidente Franklin Roosevelt foi possível. Do lado japonês, o endurecimento das posições se dá com o ministro da guerra, general Tojo Hideki, que ascende ao cargo de primeiro-ministro. O general não queria mais acordo com os Estados Unidos, preferindo a opção pela guerra. Um dos pontos resultantes a esse fato seria o incidente da ponte Marco Polo, que foi uma batalha ocorrida entre o Exército Nacional Revolucionário Chinês e o Exército Imperial Japonês em julho de 1937 e que marca oficialmente o início da Segunda Guerra Sino-Japonesa entre a República da China e o Império do Japão. E o início dessa guerra é normalmente considerado o incidente da ponte Marco Polo de 37, que é uma disputa, na verdade, entre as tropas japonesas e chinesas, que transformou em uma invasão de grande escala durante a guerra, com a invasão japonesa da Manchúria em 31. Na China, é conhecida como a Guerra da Resistência contra a Agressão Japonesa. A China lutou contra o Japão com a ajuda de voluntários da União Soviética e dos Estados Unidos. Tá? Os ataques japoneses à Malaya e a Pearl Harbor em 1951, a guerra se fundiu com outros conflitos na Segunda Guerra Mundial. E esses conflitos, por assim dizer, geraram vários acontecimentos que marcariam para sempre a história da humanidade. Por exemplo, como o que havia acontecido no Havaí, em 7 de dezembro de 1941, quando a aviação japonesa ataca bases norte-americanas, a base norte-americana de Pearl Harbor. Tá? É onde ficou famoso também os clássicos aviões japoneses chamados de kamikaze, que são os aviões suicidas, né? Os pilotos suicidas japoneses. Após a derrota japonesa na Segunda Guerra Mundial, com os acontecimentos, né, da bomba atômica, o Japão, que estava totalmente arrasado economicamente e, vamos pôr assim, de maneira moral também, já que sua vida correu risco, o Japão precisava ser reconstruído e adaptado à modernidade. Quando a gente fala de correr risco, estaria o seguinte: como ele foi derrotado e a sua economia reduzida de certa forma, ele ficou à mercê de possíveis países que poderiam invadi-lo e conquistá-lo. Mas antes era preciso arcar com as dores. As forças aliadas que ocupam o Japão em 45, sob o comando do general Douglas MacArthur, o período de ocupação americana vai de 45 a 51 e serviu para o Japão retomar o caminho do desenvolvimento. Foram eliminadas as ideias bélico-imperialistas e restaurada a democracia. Uma década depois, o Japão mostrava sinais de recuperação.
Daí nasceu a expressão mais famosa, que seria o milagre japonês. Esse suposto milagre econômico japonês, ou milagre japonês, né, foi ocorrendo em algumas décadas, que foram necessárias, inclusive, para colocar o Japão entre os países mais adiantados do mundo. Se dá início aos produtos japoneses, que eram considerados mais custo-benefício e, de certa forma, ruins pelos próprios japoneses. Em pouco tempo, o país passou a ameaçar os Estados Unidos como a segunda potência econômica, assimilando bem os ensinamentos americanos quanto ao aumento da produtividade e melhoria da qualidade. Os japoneses passaram a adotar métodos de trabalho que hoje são utilizados no mundo inteiro, que visam principalmente a eliminar o desperdício no processo industrial. Na área comercial, os japoneses ganharam dos americanos em muitos segmentos. Produtos japoneses invadiram as lojas dos Estados Unidos. O grande desenvolvimento econômico provocou, a partir da década de ali na década de 80, o movimento inverso de imigração comparado àquele no início do século. Os Nikkeis do Brasil, do Peru e dos demais países sul-americanos retomam retomam ao Japão com uma mão de obra não especializada. São conhecidos como Dekatsugi, que são pessoas assim que deixaram o Japão e voltaram depois. Sonham em retomar ao Brasil após alguns anos de trabalho no Japão. Por isso, trabalham arduamente a fim de poupar o suficiente para montar um negócio próprio ou adquirir bens no Brasil. Isso nem sempre se realiza. Depois que retornarem ao Brasil, passado algum tempo, voltam ao Japão. E o ciclo de volta a se repetir enquanto não consegue garantir uma estabilidade financeira. A comunidade brasileira no Japão é grande e, com isso, muitas casas de espetáculos procuram programar shows de música brasileira, enquanto muitos supermercados oferecem comidas típicas. É a cultura brasileira chegando naquele país. Em 1989, os japoneses choram a morte do imperador Hirohito, que acompanhou os momentos mais difíceis do povo japonês. O imperador que assumiu a nova era a de Eisei Akihito, que foi o primeiro a se casar com uma moça plebeia, a imperatriz Michiko, e também foi o primeiro a criar seus filhos em sua própria casa. Apesar de aparência sempre discreta da família imperial ter se mantido a mesma, transformações estavam ocorrendo dentro da milenar tradição. O príncipe herdeiro Naruhito, seguindo o exemplo do pai, também se casou com uma moça sem laços familiares com a nobreza. O Japão moderno consiste de uma limitação territorial e de recursos naturais. Procura manter uma relação de cordialidade com todos os países, incentivando sempre o intercâmbio comercial e cultural. Independente de fornecedores externos, o Japão se tornou o principal exportador de produtos manufaturados e detentor da tecnologia de ponta em quase todos os setores industriais. E assim a gente encerra a trajetória do Japão e a história total dessa grande nação, que para mim é uma das maiores nações deste planeta, sem dúvida. Um país forte, poderoso e incrível na sua cultura, uma cultura muito rica e uma história muito rica. Se esse vídeo é bom para você, deixa o seu like, se inscreve nesse canal e ativa o sininho para não perder mais vídeo nenhum. Como eu costumo dizer, tamo junto!